Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 418. Diálogo com a sombra, Hermínio Miranda, teoria e prática da doutrinação. Tema: o materialista. Mas antes, se você quiser ver, lá atrás mais um quadro nascendo. A metade de mais um quadro. No próximo dia, creio, estará pronto. Então, o materialista, nós sabemos que é uma classe, é um grupo, né, que constitui de um problema muito difícil. São seres que viveu na carne, convictos de que além da matéria nada existe. E por isso são surpreendidos com o despertar, com a realidade da erraticidade. Então Hermínio Miranda, ele diz assim: vamos voltar umas 3 linhas para que possamos dar sequência. Alguns deles, endurecidos nas suas convicções, continuam a viver no mesmo clima de maquinações e articulações, ainda presos aos seus interesses terrenos, perseguindo aqueles encarnados e desencarnados que se atravessaram no seu caminho. Geralmente desejam a volta à carne, pois somente nela se sentem relativamente felizes, não apenas pelo esquecimento de suas misérias íntimas, mas porque lhes proporciona os prazeres mais grosseiros a que se habituaram. Então, geralmente, esses seres, eles despertos, eles preferem o retorno ao corpo físico, mesmo eles não acreditando, porque no corpo físico o indivíduo ele pode pôr em prática todo esse processo maquiavélico. Em outros, o choque, que seria o choque anímico através do médium, no trabalho mediúnico de desobsessão, desperta para uma condição que eles não poderiam jamais admitir sem o impacto da desencarnação. Quando incorporados aos médios, embora confusos a princípio, acabam por reconhecer que continuam vivos. Então eles acabam por reconhecer que continuam vivos depois da morte física, pois estão pensando e falando ali naquele momento, através dos médios, nos trabalhos mediúnicos de desobsessão, vendo e sentindo através de um corpo que evidentemente não é o seu. Lembram-se das doenças que tiveram, mas se recusam a admitir que morreram. Eles se recusam. Os materialistas, eles se recusam a admitir que desencarnaram, porque isto implicaria reconhecer que o materialismo que professavam é inteiramente falso. Então, olha só para você ver, eles preferem
o autossacrifício do que admitir a realidade. Então, a relutância é ainda vaidade. Essa relutância ainda é vaidade. Preferem continuar negando por algum tempo do que admitirem honestamente que foram ludibriados por sua própria descrença na verdade superior. Então eles preferem negar, como muitas pessoas, por exemplo, que têm o mau hábito de mentir. Pois você a interroga e a pessoa mente descaradamente e você sabe que a pessoa está mentindo. A pessoa sabe que está mentindo. Mas você pode provar àquela pessoa que ela está mentindo que ela não admite. E isso já aconteceu nesta minha existência atual, já aconteceu 1.000.000 de vezes. Eu não vou dizer a você que eu nunca menti, porque seria uma irresponsabilidade, seria falta de bom senso, porque até adquirir um pouco de conhecimento que não temos noção de que tudo fica registrado em nossa consciência, é natural. Eu costumo dizer que se eu tivesse há 20 anos atrás, 25 anos atrás, se eu tivesse o conhecimento lá que tenho hoje, eu penso que 90% que cometi de equívoco, eu não teria cometido. Agora, esses equívocos faz parte do processo evolutivo. Nós só temos que nos conscientizar-se de que errar é humano. Permanecer no erro, que é burrice. Até porque na Terra não existe ninguém perfeito. Até porque perfeito só Deus, só Jesus. Jesus é no limitado. Deus é no ilimitado, né? Então nós temos que nos conscientizar-se de que aqui na Terra, muitas vezes o que nos impulsiona ao acerto infelizmente, são os erros. Infelizmente. Por que digo infelizmente? Porque tudo existe um preço. Quando há situações que às vezes nós não conseguimos nessa existência rever e de certa forma solucionar aquelas situações. Mas faz parte do processo evolutivo. Nós não podemos permanecer no erro, né? Então, eu não me esqueço uma vez, quando eu tinha lá meus 10, 11 anos, até assim por obediência à mãe, eu fui ao confessionário. Você não sabe disso, né? Eu fui ao confessionário e o padre perguntou para mim assim, ele disse para mim assim,
Pode dizer, meu filho, o que você cometeu de errado nesta existência. Aí eu pus a mão no queixo, criança de 11, 12 anos. Falei, olha, padre, eu matei uma rolinha, eu matei um pombinho, eu quebrei a vidraça do vizinho. O padre falou, mas isso não é pecado, não. Aí eu dei no padre. Falei, é pecado, sim. O senhor não está agindo corretamente. Ele falou, mas por que para você é pecado? Para mim não é pecado. Por que para você é pecado? Porque o senhor quer dizer, o senhor quer que eu diga realmente porque eu acho que é pecado? Porque é contra as leis de Deus. Quebrar a vidraça dos outros não é o certo. Matar passarinho não é certo, padre. Meu filho, você tá certo. Aí ele começou a disfarçar. Você tá certo, mas acontece que tem certos pecados. Olha só, a enganação. Acontece que tem certos pecados que Deus não vê. E eu novamente dei outra nele. É lógico que ele tudo vê, padre. É lógico que ele tudo vê. Se ele é nosso pai, se ele nos criou, se tudo é dele, eu usando esses termos assim na época, eu não tinha conhecimento nenhum, é lógico que é pecado. Ele tudo vê. Então, é a mesma coisa o materialista. Agora, tem certos casos que para esses indivíduos acordarem, eles precisam passar pelo trabalho de desobsessão, onde ali através dos médios eles recebem o choque anímico. E através desse choque anímico, essas energias animalizadas, eles recobram a consciência. E é natural que eles tomam conhecimento dos fatos no momento. Então Hermínio continua dizendo assim, é preciso conduzi-los com tato e paciência. A súbita e inoportuna revelação da nova condição em que se encontram. É preciso conduzi-los com tato e paciência. Não é chegar de uma vez e fazer-lhe a revelação. Poderá colocá-los em lamentável estado de choque emocional. É preciso ter tato, paciência. Temos que compreender que é difícil aquele que não acredita na sobrevivência admitir que, a despeito da descrença em si mesmo, ele sobreviveu. Agora, imagine só, o indivíduo ele não acredita na sobrevivência, ele não acredita na imortalidade da alma. Quantos milhões de seres aqui no corpo físico cometem crimes justamente pelo fato dele achar, dele pensar que tudo ficará na impunidade. Não é verdade? Porque ele aprendeu que morreu o corpo, acabou tudo. Por isso, ele comete crimes horrendos. Tudo pelo fato de achar
que não existe a imortalidade da alma. Mas ele se surpreende, porque isso é fato. A imortalidade é fato. Querendo ou não o indivíduo. E isso não encontra-se no poder do homem decidir sim ou não. Eu conheço alguns seres aqui na Terra, não vou citar nomes, até para não criar assim sentimentos negativos, mas eu conheço alguns, já li algumas matérias de alguns seres bilionários aqui na Terra que eles buscam a criogenia. A criogenia, o indivíduo descobre que está com um câncer, então ele é bilionário, ele paga milhões para ser congelado durante 50, 100, 200, 300 anos. Qual o interesse dele? Para que daqui 300 anos, quando os cientistas descobrirem o remédio da cura definitiva do câncer, descongela ele e aplica o medicamento nele e ele obtém a cura. Esses seres não só são materialistas, como são também obsidiados. Isso são transtornos que o indivíduo retorna ao corpo físico com ele, porque é inadmissível permanecer anos e anos e anos congelado. Faça o seguinte: congele um animal, porque na verdade se usa os animais como cobaia na medicina, e depois descongela ele para ver se ele realmente volta à vida. Existem outros bilionários aqui na Terra que, devido ao fato do materialismo, eles estão estudando uma forma não só de rejuvenescer o corpo físico, como também eles estão estudando formas de viver eternamente neste corpo físico. O que nós sabemos que é impossível. Por quê? Porque uma pessoa de 80, 90 anos, segundo a ciência, e isso é fato, essa pessoa já trocou de células, tecidos, os teus órgãos físicos, enfim, o teu corpo físico já se modificou, já se renovou de 5 a 6 a 7 vezes. O que equivale a dizer que nós nunca que desencarnamos com o corpo que nós nascemos lá no útero de mamãe. A pele, por exemplo, a pele, que é o maior órgão do corpo físico. A pele, nós trocamos de pele uma vez a cada mês. Você não acredita? Estude, com todo respeito. Nós trocamos de pele uma vez a cada mês. Aí é aquele ditado, né? Por isso que existe aquele ditado, né? Que aqui na Terra existe muita jiboia, existe muita serpente peçonhenta, né? Que rasteja,
cobras bípedes. Quadrúpedes não, mas bípedes, cobras bípedes. O ser humano pode também ser considerado uma iguana, que todo mês passa por uma metamorfose e por aí em diante. Mas isso é uma psicologia. Então, Hermínio, ele continua dizendo, em Reformador de setembro de 1975, no artigo Lendo e Comentando, está relatado um caso desse, tratado com extrema habilidade e carinho por uma excelente doutrinadora inglesa, o espírito, por nome Tom, viver agarrado aos seus bens e especialmente ao seu ouro, e na sua imaginação continuava a manipular as moedas no mundo espiritual, totalmente desligado da nova realidade que vivia. Aos poucos vai sendo conduzido a admiti-la. Olha para você ver que interessante. Então é natural que aqueles seres materialistas, eles, pelo fato de ignorar a realidade, os fatos reais, ele continua na erraticidade, apegado aos seus bens materiais, apegado às fazendas. Por isso que antigamente existia muito esse termo, casa mal assombrada, fazenda assombrada. Eu ainda conheço muitas fazendas assombradas, só que esse termo assombração não existe. Para o espírita, esse termo não existe. Esse termo existe para aquelas pessoas que desconhecem os fatos. Agora, o espírita que tem conhecimento dos fatos, ele sabe que aqueles seres que lá naquelas fazendas, naquelas residências, naquelas casas se encontram, não são assombração, e sim seres materialistas apegados aos bens materiais que deixaram o corpo físico e ali continuaram administrando seus bens como se nada tivesse acontecido. Eu conheço em volta de São Sebastião do Paraíso algumas fazendas onde alguns coronéis ainda vivem nestas fazendas, encontram-se nessas fazendas e eles levam uma vida natural, ainda sendo mantido pelos seus escravos. Os escravos é porque os escravos também admitem ser escravos. Eles admitem, eu sou um escravo. Então desencarnou, plasmou aquele sentimento no perispírito e ali eles continuam escravos daquele coronel, daqueles coronéis e por aí em diante. Eu não me esqueço de uma história aqui em São Sebastião do Paraíso, que uma amiga de um amigo, a mãe de um amigo meu, uma senhora muito idosa, de 95 anos, ela desencarnou, era ela e o filho apenas, aqui em São Sebastião do Paraíso. E ela desencarnou e eu não tive a oportunidade de ir no velório dela, e nem no sepultamento, mas 3 dias depois eu fui à casa do filho dela, meu amigo, para poder, levar um abraço, os meus sentimentos, meus pêsames, com todo respeito, que a gente tem que respeitar todo mundo. Mas o interessante é que eu chego lá, eu a vejo sentada na cadeira dela, onde várias vezes antes eu a cumprimentava, E ela lá sentada. De vez em quando ela balançava para lá, para cá. Aí eu, para disfarçar, eu falava para esse amigo assim,
mas essa cadeira estava balançando, por que será? Ele falou, não, é o vento. Mas eu estava vendo a mãe dele ali balançando a cadeira para lá, para cá. E eu percebendo a ignorância dele de causa, né? Ignorância de causa. Eu deixei de lado. Não comentei nada a ele. Só que em espírito à noite, nós fomos lá para poder socorrê-la. Aí, num trabalho de desobsessão no plano espiritual, ela recebeu o choque e ela despertou para a realidade. Aí foi onde ela pôde ver os parentes que a antecedeu. E daquele momento em diante, ela desperta, ela pôde ser amparada e socorrida pelos benfeitores espirituais. Mas se não fosse a intercessão, ela estaria lá, né? Ela ficaria lá assim, algumas décadas lá. E isso acontece muito com muitos amigos meus. Às vezes eu vou na casa de alguns amigos e eu olho assim para lá, para cá, disfarçado, você entendeu? E eu olho assim, vejo assim algumas pessoas da família que já morreram há mais de 80 anos ali. Eu não posso falar nada, nem com o espírito e nem com os familiares encarnados. Às vezes eu fico sabendo de tanta coisa, gente, que se eu pudesse dizer, mas você veja bem, aqueles médiuns irresponsáveis, eles vão logo dizendo, para poder aparecer. Isso é ostentar. Então o médium tem que ter prudência, tem que ter disciplina. Eu não caio nessa. Agora, se as pessoas me perguntam, ou se abrem uma brechazinha, aí eu digo, olha, está presente, esteve presente e tudo mais. Vamos para o próximo vídeo. O próximo vídeo, tema o intelectual.